Primeiramente, me apresentar, eu sou Glauber Acunha Gonçalves, eu sou professor aqui no Centro de Ciências Computacionais da Universidade Federal do Rio Grande, onde a gente trabalha com o tema, com a área do conhecimento da informação geoespacial. Nós temos um convênio com a Prefeitura Municipal do Rio Grande, já em vigência há alguns anos, que justamente tem como principal objetivo transferir tecnologia, dotar a Prefeitura da utilização de técnicas de informações geoespaciais nas diversas modalidades da gestão do território do município. E dentro desse processo, nos foi permitido desenvolver um trabalho junto com a Vigilância em Saúde, da Secretaria Municipal da Saúde, esse estudo comparado de âmbito regional e nacional do impacto da epidemia Covid em Rio Grande. Muito claramente, o nosso objetivo era, ao longo de todo o processo de impacto da epidemia no município, passar informações à Vigilância em Saúde, informações relativas ao grau do impacto em termos do número de óbitos que nós estávamos tendo no município. Tendo como referência, evidentemente, é preciso estabelecer uma referência para se dizer se o grau de impacto é mais alto ou mais baixo, a realidade dos municípios vizinhos, a realidade dos municípios de todo o estado, a realidade dos municípios que nós encontrávamos em todo o Brasil. Tá? Então, o objetivo era responder perguntas que eram naturais diante de um cenário que se configurava absolutamente novo. Como é que a gente vai gerar uma metodologia comparada? Basicamente, a comparação é espacial. Tá? Como eu já mencionei, nós consideramos tomar informações, dados, parâmetros dos municípios do entorno, dos nossos municípios vizinhos, aqui no sul do Rio Grande do Sul, dos municípios de todo o estado e mesmo depois expandimos esse estudo para considerar a realidade nacional, lá os mais de 5.500 municípios que a gente tem no Brasil. Um estudo como esse, evidentemente, é um estudo que envolve grandes bases de dados. Né? Nós, felizmente, eu digo isso, temos que saudar isso, né? Os nossos repositórios de dados públicos no Brasil são muito valiosos. Eles ainda têm algumas lacunas, a gente tem dificuldades, às vezes tem que processar o dado para fazer as coisas conversarem adequadamente, mas utilizamos a base do IBGE, a base da malha municipal, que traz os limites de todos os municípios, a base demográfica, que nos dá a população por cada município e o perfil dessa população em relação à idade, a base de dados do DataSUS, o Tabnet DataSUS, que nos fornece informações da morbidade hospitalar em cada uma das unidades municipais, por capítulo do CID, e o número de óbitos por Covid ao longo do tempo, que nós fomos drenando essa informação do consórcio de veículos de imprensa, que tomava a informação diariamente junto às secretarias estaduais da saúde. Né? Geramos também um conjunto de parâmetros derivados, dentre esses conjuntos todos, um que nos parece ser o alvo, inclusive, dessa apresentação, desse projeto, que é a aplicação de um ranking de impacto da Covid em relação ao número de óbitos que a gente tem nos municípios brasileiros. Tá? Esse ranking ele leva em consideração, basicamente, o número de óbitos que eu tinha nos municípios brasileiros em 2018, dentro daqueles capítulos do CID que relacionam doenças do espectro de comorbidades críticas. Em 2018, quantas pessoas morreram dessas doenças em cada um dos municípios brasileiros? E comparar esse dado com o número de óbitos que eu tinha durante a passagem da epidemia em cada um dos municípios. Esse é o ranking de impacto da epidemia, o ranking de impacto local, que a gente estabeleceu como um parâmetro importante para comparar. Quando eu pego o cenário aqui, esse aqui já é um cenário em dezembro de 2021, tá? Eu aplico esse ranking e construo um mapa coroplético
mostrando aqueles municípios onde o impacto está maior, aqui nessa cor vermelha mais escura, os municípios em que o impacto é bem menor, naquela cor verde mais clara, e ali duas situações intermediárias, o que eu chamo de média abaixo e de média acima, né? Esse é o cenário a nível nacional. A gente observa que há uma distribuição em todo o território desses municípios que sofreram alto impacto. A gente não pode deixar também se levar muito à observação de que parece que a região norte, centro-oeste norte ali, mais ao norte do país, a região amazônica, ela está toda vermelha, mas é porque os municípios lá também são muito grandes. E a gente vê aqui no nosso município, na região sul, que nós nos enquadramos nesses municípios do cenário brasileiro que sofreu o menor impacto. Não significa, claro, né, quando se trata com morbidade, isso é uma coisa que a gente sempre tem que ter um certo cuidado, né? Não significa que temos tido um impacto pequeno. Tivemos um impacto baixo comparado aos outros municípios. Foram quase 600 mortes em Rio Grande, né? Esse é o nosso ranking e foi isso que a gente foi acompanhando ao longo do tempo, permitindo informar a prefeitura como que as coisas estavam indo, né? É interessante o número. Se eu considerar somente os 363 municípios que têm população ali aproximadamente mais do que 100 mil e menos do que 500 mil habitantes, Rio Grande tem 220 mil habitantes, nós estamos então dentro desse espectro de municípios médios. Se eu pegar esses 363 municípios desse porte no Brasil, Rio Grande está no terceiro melhor ranking, o terceiro município que sofreu o menor impacto pela passagem da Covid. Aqui um outro estudo que a gente avançou já numa análise espacial mais complexa, utilizando o conceito de autocorrelação espacial, espaço-temporal, para tentar entender como foi também o impacto da Covid em todos esses municípios no Brasil, né? Esse índice de autocorrelação ele é muito utilizado, nós usamos o ORAN 1, que é um primário, assim, mas ele é muito descritivo, e ele basicamente constrói uma vizinhança em torno de cada município do Brasil, aqueles 20 vizinhos mais próximos são considerados, e essas micro-regiões são analisadas em função da variável que eu elejo. No caso, a variável eleita foi número de óbitos por Covid durante esse período da pandemia. E aí a gente vai ver o quadro avançando de maio de 2020 até agosto de 2021, tem aqui, né? E a gente vai percebendo as áreas em azul cada vez menores, cada vez mais restritas. O que são as áreas em azul? São as áreas onde o impacto em relação ao número de mortes é muito baixo, está muito abaixo da média. Não só no município em análise, como na sua vizinhança, o que configura uma micro-região de menor impacto. E as áreas em vermelho, ao contrário, são áreas preocupantes, são áreas onde o município e a sua vizinhança apresentaram um alto impacto. Esse é um elemento muito importante, crítico, para que se façam análises, especialmente agora, nesse período pós-pandemia, para a gente poder tentar entender quais as diferenças são significativas aí. A vulnerabilidade da população, os métodos que foram adotados de prevenção, o que aconteceu que essas regiões se configuram tão claramente. Essas áreas em cinza, elas são de caráter não significativo. Uma última análise que a gente fez era relacionada à correlação, a principal correlação, o principal parâmetro que explica o número de óbitos que eu tenho por município na população brasileira, todos os municípios brasileiros. Nós testamos várias correlações. O número de idosos naquele município, o percentual de pessoas com mais de 60 anos na população, o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, testamos vários desses parâmetros. A própria população, relação direta com o número de habitantes, e de todos os parâmetros que nós testamos, o maior índice de correlação que nós obtivemos é com o número de óbitos em 2018 produzidos pelas doenças associadas como comorbidades do Covid. Então nós vamos poder construir um índice, inclusive uma equação de regressão para isso. Com o número de óbitos que eu tinha em 2018, eu explico 96% da variância do número de óbitos por Covid que eu tenho em 2021. 2020, 2021, é o período de passagem da epidemia. Então aqui, brevemente, o estudo foi muito interessante do ponto de vista
de uma contribuição para a epidemiologia analítica, do ponto de vista de se dar segurança aos gestores municipais do que o que estava sendo feito aqui, de alguma forma, efetivamente protegeu a população de um impacto ainda maior. Então, queria agradecer, deixar, evidentemente, à disposição os dados que foram utilizados durante esse estudo para quaisquer outras pessoas que queiram também enveredar por esse caminho do geoprocessamento de dados epidemiológicos. Obrigado.